Bloco 1. Do Egito ao chamado de Moisés. Você já se sentiu preso em uma situação sem saída? Tipo, olhar para os lados e só reportas fechadas? Pois é, o livro de Êxodo começa exatamente assim. Um povo inteiro vivendo debaixo de correntes, escravidão e dor. Mas calma, porque o que parece fim é só o começo de uma virada épica que vai explodir sua mente. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like porque a história que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Escravidão e opressão no Egito. O povo de Israel, descendente de Jacó, tinha se multiplicado muito no Egito. Tão rápido que o faraó começou a ficar com medo. Se eles crescerem demais, podem se voltar contra nós. E aí o que ele faz? Escraviza todo mundo. Imagina o piso. Gerações inteiras nascendo e morrendo em servidão. Sem liberdade, sem escolha, sem futuro. O chicote do lombo, suores correndo sob o sol, o coração cansado de esperar por dias melhores. Mas mesmo assim, quanto mais os egípcios oprimiam, mais o povo crescia. Era como tentar apagar fogo com gasolina. O faraó então toma uma decisão cruel. Manda matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Só de imaginar essa cena já dá um aperto no peito. Era um plano para interromper o futuro, cortar a esperança pela raiz. E é nesse contexto sombrio que surge um dos maiores personagens da Bíblia, Moisés. O nascimento de Moisés. Uma mulher hebreia dá à luz um menino e, para protegê-lo, o esconde por 3 meses. Quando não dá mais, coloca o bebê num cesto de junco e o solta no rio Nilo. Imagina a dor de uma mãe entregando o filho assim, sem saber se ele viveria. Mas olha como Deus age. A filha do faraó encontra o bebê, se compadece dele e o adota. Quem diria que justamente na casa do inimigo nasceria o libertador? Agora pensa, quantas vezes você já achou que estava tudo perdido e no meio do caos nasceu uma oportunidade inesperada? Às vezes, o rio que você teme pode ser justamente o caminho para o seu destino. Moisés dividido entre 2 mundos. Moisés cresce no palácio do faraó com educação, conforto e privilégios. Mas no fundo, ele sabia que não pertencia totalmente àquele lugar. Era hebreu de sangue, mas egípcio de criação. Esse conflito interno só aumentava quando ele via a dor do seu povo. Ele podia ter ignorado, viver sua vida de luxo e esquecer os escravizados, mas não conseguiu. Até que um dia, ao tentar defender um hebreu, acaba matando um egípcio. Descoberto, foge para o deserto. Aqui está a lição. Muitas vezes, antes de cumprir um grande propósito, a gente passa por quedas, erros e fugas. Moisés queria ser libertador, mas antes do tempo. Resultado, virou fugitivo. Quantas vezes você também não tentou apressar as coisas e acabou complicando ainda mais? O deserto como escola. No deserto, Moisés vira pastor de ovelhas. De príncipe do Egito a cuidador de animais. Parece um rebaixamento, né? Mas era exatamente o treinamento que Deus tinha para ele. O deserto, que parece vazio, na verdade é sala de aula. Ali, Moisés aprende paciência, liderança, resiliência. O que parecia fracasso era, na verdade, preparação. E não é assim com a gente também? Às vezes, o silêncio e a solidão que tanto incomodam são o espaço onde Deus está nos moldando. A sarça ardente. Um dia, Moisés vê algo estranho, uma sarça em chamas que não se consumia. Curioso, ele se aproxima e bum! Deus fala com ele dali. Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Vai, porque é você que eu vou usar. Agora me diz, já imaginou ouvir a voz de Deus em algo completamente fora do comum? Pois é, Moisés viveu isso, mas ele não aceita de primeira. Quem sou eu? Eu não sei falar direito, eles não vão acreditar em mim. Só desculpas. E aí vem a resposta de Deus. Eu estarei contigo. Esse detalhe é poderoso. Não importa se você se acha fraco, limitado ou incapaz.
O que faz diferença não é quem você é, mas quem está com você. As desculpas de Moisés e as nossas. Olha só como isso se aplica a gente hoje. Quantas vezes Deus chama a gente para algo, mas a gente foge com desculpas? Não tenho tempo, não sei falar, não sou bom o suficiente. Mas Deus sempre rebate com a mesma promessa: eu estarei com você. Moisés ainda tentou se esquivar, pediu sinais, disse que não sabia falar, até implorou para que Deus enviasse outra pessoa. Mas sabe o que isso mostra? Que até os maiores heróis da fé começaram cheios de medo. A diferença é que, mesmo com medo, Moisés obedeceu. O retorno ao Egito. Depois de muito papo, sinais milagrosos e até uma boa dose de insistência divina, Moisés aceita o chamado. Ele volta ao Egito, já não como fugitivo, mas como representante do próprio Deus. E ele leva consigo um cajado simples, mas que se tornaria uma das ferramentas mais incríveis da história bíblica. Com aquele pedaço de madeira, Deus faria sinais que até hoje são lembrados. Aqui fica a reflexão. Aquilo que parece comum na sua vida pode virar extraordinário quando Deus coloca a mão. O bloco 1 de Êxodo termina com esse peso. Deus levanta alguém improvável, em meio ao cenário de escravidão, para mostrar que nenhum sofrimento é eterno. E aí eu te pergunto, será que você também não está sendo preparado em silêncio para viver algo maior? Deus não esqueceu do clamor do povo no Egito e também não esquece do seu. Se hoje parece que você está no deserto, saiba que pode ser só o treinamento para o seu chamado. Agora comenta aqui. Você se identifica mais com o povo clamando por liberdade ou com Moisés cheio de desculpas diante do chamado? E claro, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque no próximo bloco a gente vai ver o confronto épico entre Moisés e o faraó e você não vai querer perder nada. Bloco 2. Moisés diante do faraó e as 10 pragas. Você já tentou enfrentar alguém que parecia muito maior e mais poderoso do que você? Tipo aquele momento em que tudo indica que você vai perder, mas mesmo assim precisa ir? Pois é, essa foi exatamente a missão de Moisés diante do faraó. Antes de mergulhar nessa parte épica, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque o que você vai ver aqui não é só história antiga, é lição viva para a tua vida hoje. O reencontro com o Egito. Moisés retorna ao Egito depois de anos no deserto. Ele não chega sozinho. Seu irmão Arão vai com ele, sendo sua voz e parceiro de missão. O clima é tenso. Imagina encarar ao faraó, o homem mais poderoso da época, depois de ter fugido dali como criminoso. Mas Moisés não vai na sua própria força. Ele vai com uma mensagem direta de Deus. Deixe o meu povo ir. E aí já bate aquele suspense. Será que o faraó vai obedecer logo de cara? A arrogância do faraó. O faraó olha para Moisés e basicamente diz: quem é esse Deus para eu ouvir a voz dele? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar Israel sair. É o típico coração endurecido. Quantas vezes a gente também não age assim? A gente escuta a verdade, mas fecha o coração porque não quer abrir mão do controle. E é aí que começa o confronto épico. Deus mostra que não existe poder humano maior do que o dele. Os sinais com o cajado. Como prova, Moisés joga seu cajado no chão e ele se transforma em uma cobra. Os magos do faraó também fazem o mesmo com seus truques, mas a cobra de Moisés engole todas as outras. É como se Deus estivesse dizendo: vocês até podem tentar imitar, mas o poder verdadeiro é só meu. Mas ainda assim, o faraó não cede. O coração dele continua fechado. Primeira praga: água em sangue. O rio Nilo era a fonte de vida do Egito, mas Moisés estende o cajado e as águas viram sangue. Os peixes morrem, o rio fede e ninguém consegue beber. Já pensou o caos? O que era símbolo de vida virou morte em questão de segundos. O Egito inteiro ficou em choque. Mas, surpreendentemente, o faraó endurece o coração e não libera o povo. Segunda praga: rãs por todo lado. De repente, o Egito inteiro é tomado por rãs.
Elas invadem casas, camas, panelas. Imagina abrir o forno e dar de cara com uma rã pulando? Era bizarro. O faraó até pede para Moisés e Arão orarem e tirarem as rãs, mas quando elas somem, ele volta atrás. Olha o padrão. Quando o problema aperta, ele pede ajuda. Quando melhora, ele esquece. E não é assim que muita gente age até hoje? Terceira e quarta pragas: piolhos e moscas. O pó da terra se transforma em piolhos que cobrem pessoas e animais. Depois, enxames de moscas invadem tudo. Era insuportável, ninguém conseguia ter paz. Até os magos reconhecem, isso é o dedo de Deus. Mas o faraó, orgulhoso, insiste em resistir. Quinta e sexta pragas: doença nos animais e feridas nas pessoas. O gado do Egito morre todo de uma vez só, mas os animais de Israel ficam protegidos. A diferença era clara: Deus estava cuidando do seu povo. Depois, úlceras dolorosas cobrem egípcios e até os magos que não conseguem nem ficar de pé. A elite espiritual do faraó já não tinha mais respostas. Mas mesmo assim, o coração deles segue duro. Sétima praga: chuva de granizo e fogo. Moisés avisa: amanhã vai cair granizo como nunca antes caiu. Alguns egípcios até acreditam e guardam seus animais, mas muitos ignoram. O céu se abre e granizo misturado com fogo cai, destruindo plantações, casas e vidas. Uma cena apocalíptica. O faraó até pede perdão, mas logo volta atrás. Oitava praga: enxame de gafanhotos. Os gafanhotos devoram tudo que sobrou das plantações. Não restou nada verde. Era fome à vista. O faraó implora: tira isso daqui. Moisés ora, os gafanhotos somem, mas o coração do faraó continua de pedra. Nona praga: trevas. De repente, o Egito mergulha em trevas tão densas que ninguém conseguia nem se mover. 3 dias de escuridão total. Enquanto isso, em Israel havia luz. É como se Deus estivesse mostrando que ele é a verdadeira fonte de luz. Mesmo assim, o faraó expulsa Moisés e diz: se eu te ver de novo, você morre. O impacto das pragas. Cada praga não era só castigo, era também um golpe nos deuses do Egito. O Nilo, os animais, o sol, tudo aquilo que eles adoravam foi colocado abaixo. Deus estava dizendo: vocês confiam em ídolos, mas só eu sou o Senhor. Agora pensa. Quais são os faraós e ídolos que você ainda insiste em deixar no trono da sua vida? Trabalho? Orgulho? Dependências? Reflexão. Sabe o que é interessante? As pragas de hoje não são gafanhotos nem trevas literais, mas aparecem em forma de crises, perdas, medos e desafios. Cada uma delas pode ser uma lembrete de que a gente não tem o controle. E se em vez de endurecer o coração como o faraó, você decidisse abrir espaço para Deus agir no meio da sua luta? Até aqui, foram 9 pragas, cada uma mais intensa que a outra. O faraó já ouviu o poder de Deus, já sente no corpo e na terra, mas continua endurecido. E no meio disso tudo, a fé do povo de Israel começa a se fortalecer. Eles percebem que Deus está em ação e que a libertação está perto. O desfecho desta batalha está prestes a acontecer. Êxodo nos mostra que, por mais que o inimigo pareça resistir, quando Deus decide libertar, nada pode impedir. Agora, comenta aqui qual praga mais te chamou a atenção nessa história e quais delas você acha que teria sido a mais difícil de enfrentar se estivesse no Egito. E claro, já aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque no próximo bloco vem a praga mais impactante de todas, a que mudaria o rumo da história para sempre. Bloco 3. A Páscoa, o Êxodo e a travessia do Mar Vermelho. Você já viveu um momento em que parecia que tudo ia acabar, mas de repente algo totalmente inesperado aconteceu e virou o jogo? Pois é, essa é a vibe desse bloco.
A gente chegou no ponto mais tenso da história, a 10ª praga e a saída do povo do Egito. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque essa parte aqui é simplesmente épica e você não pode perder. A 10ª praga anunciada. Depois de 9 pragas, o Egito estava devastado. Mas o faraó continuava com o coração duro. Então Deus dá a ordem final. Viria a praga mais impactante de todas, a morte dos primogênitos. Cada casa egípcia sentiria a dor, desde o filho do faraó até o filho do servo mais simples. Mas Deus também dá instruções claras para proteger o seu povo. O cordeiro pascual e o sangue na porta, essa foi a primeira Páscoa. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro perfeito e passar o sangue nos batentes das portas. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito, pouparia as casas marcadas pelo sangue. Imagina a cena, famílias reunidas em silêncio, comendo às pressas, ouvindo os gritos de dor vindo das casas egípcias, mas confiando na promessa de que seriam poupados. O sangue na porta não era só um detalhe, era um sinal de proteção, um lembrete de que Deus é quem guarda a vida. Era também um ato de fé, eles precisavam acreditar que aquela marca invisível os separava da morte. O coração do faraó se quebra. Naquela noite, o Egito inteiro chora. O faraó perde o próprio filho e finalmente cede. Saiam, vão embora daqui, levem tudo e abençoem o meu povo. Depois de séculos de escravidão, Israel é liberto. Eles saem às pressas, carregando pães sem fermento, animais, roupas e até riquezas que os egípcios entregam. É como se Deus tivesse virado o jogo de uma vez. O povo que era escravo agora sai com cabeça erguida, rumo ao desconhecido, mas cheio de esperança. A nuvem e a coluna de fogo. Deus não só liberta, ele guia. Durante o dia, uma nuvem mostra o caminho. À noite, uma coluna de fogo ilumina. Olha que detalhe linda! Até no deserto, Deus não deixa faltar direção. Agora pensa comigo, quantas vezes você já se sentiu perdido, mas no fundo percebeu que tinha uma coluna de fogo guiando seus passos? O faraó muda de ideia. Mas a história não acaba aí. O faraó, arrependido de ter deixado o povo sair, junta seu exército, cavalos e carros e sai em perseguição. Imagina a cena, mais de 1 milhão de israelitas caminhando pelo deserto, crianças chorando, famílias carregando seus pertences e atrás deles o exército mais poderoso da época se aproximando. É aquele momento de pânico total. O povo começa a reclamar com Moisés: "Por que você nos tirou do Egito? Era melhor morrer lá do que aqui no deserto." E Moisés responde com uma das frases mais fortes da Bíblia: "O Senhor lutará por vocês, fiquem quietos." O Mar Vermelho, à frente. O povo chega diante do Mar Vermelho. Na frente, água. Atrás, o exército inimigo. Não havia saída. Mas é justamente quando tudo parece impossível que Deus mostra o seu poder. Moisés estende o cajado, o mar se abre e paredes de água se erguem dos dois lados. O povo atravessa em terra seca. Agora imagina você andando no meio daquele mar dividido, com paredes de água gigantes de cada lado, o som do vento, o coração acelerado, a tensão e a esperança misturados. O exército é derrotado. O faraó e seus soldados tentam seguir pelo mesmo caminho, mas as águas voltam e afogam todos. O que era ameaça vira cena de vitória. O povo de Israel vê os inimigos mortos na beira do mar e finalmente entende: Deus é poderoso para salvar de forma completa. O Cântico de Moisés e Miriam. Diante do milagre, o povo explode em celebração. Moisés canta um cântico de vitória. O Senhor triunfou gloriosamente. Cavalo e cavaleiro lançou no mar. Miriam pega o tamborim e as mulheres dançam e cantam. Era festa, era liberdade, era a certeza que Deus estava no controle. Reflexão para nós. Olha que forte.
O Mar Vermelho representa aqueles momentos em que a gente não vê saída, mas é justamente aí que Deus abre caminho onde não existe. Talvez você esteja diante de um mar vermelho na sua vida. Dívidas, problemas familiares, doenças, ansiedade. Parece impossível. Lembre-se, se Deus abriu o mar uma vez, Ele pode fazer de novo. E mais, o sangue na porta, a travessia no meio do mar e a coluna de fogo são sinais de que Deus não só liberta, Ele acompanha, Ele protege, Ele abre caminhos impossíveis. O deserto após a vitória. Depois da travessia, o povo ainda enfrentaria muitos desafios no deserto. Eles reclamariam, teriam crises de fé, mas o que ficou marcado é que Deus os libertou de forma sobrenatural. E aqui vai a reflexão. Não adianta só sair do Egito. É preciso aprender a confiar em Deus todos os dias do caminho. O Êxodo não é apenas uma história antiga, mas um lembrete de que Deus ainda liberta, ainda guia e ainda abre caminhos impossíveis. Agora, comenta aqui qual parte dessa travessia mais falou com você. A fé de colocar o sangue na porta, a coragem de atravessar o mar ou a festa da vitória? E claro, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo, porque no próximo bloco a gente vai ver como Deus começa a ensinar o seu povo a viver em liberdade. E isso é profundo demais para você perder. Você já passou por uma fase onde finalmente saiu de um problemão, achando que agora tudo seria só vitória, mas de repente percebeu que a caminhada real estava apenas começando? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles atravessaram o Mar Vermelho, celebraram, dançaram, cantaram hinos de vitória, mas logo descobriram que a liberdade não é só festa, é também teste, amadurecimento e dependência diária de Deus. Antes de seguir, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque essa parte aqui é simplesmente a base de tudo que a gente crê até hoje. O povo reclama no deserto. Mal tinham se afastado da Praia da Vitória e já veio a primeira crise: falta de água. Eles chegam em Mara e percebam que a água era amarga. E o que o povo faz? Reclama. Murmura contra Moisés. É como se dissessem: de que adianta sair do Egito para morrer de sede aqui? Deus, com paciência, mostra seu poder de novo. Manda Moisés jogar um pedaço de madeira na água e, de repente, a água amarga vira doce. O milagre acontece diante dos olhos de todos. A reflexão rápida. Quantas vezes a gente também não vive um livramento gigante e dias depois já está murmurando porque apareceu outro problema? O maná e as codornizes. Mais adiante surge outra crise: fome. O povo começa a sentir saudades das panelas do Egito. Que ironia, né? Eles estavam livres, mas ainda com saudades da escravidão. Deus, cheio de graça, manda pão do céu, o maná. Todas as manhãs, ao abrir as tendas, lá estava o alimento fresquinho, mas só a quantidade certa para cada dia, porque Deus queria ensinar que dependência dele é diária. E quando pediram carne, ele mandou codornizes. Deus não apenas supriu, mas mostrou que cuidava de cada detalhe. Aplicação rápida. Liberdade não é fazer tudo do jeito que a gente quer, é aprender a confiar e depender de Deus de verdade. A água da rocha. Mais uma vez, a sede bate forte. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Moisés ora e Deus manda que ele bata na rocha com o cajado. Da pedra seca, jorra água suficiente para todo mundo. Imagina a cena, no meio da aridez brota um rio de vida. Isso é Deus mostrando que até daquilo que parece impossível pode vir provisão. Talvez você esteja num deserto da vida, mas não esqueça, se Deus pode tirar água da rocha, Ele pode abrir provisão onde você menos espera. A batalha contra Amalequitas. No meio do caminho, os amalequitas atacam. Josué lidera a batalha, mas a vitória só acontece enquanto Moisés mantém as mãos erguidas com o cajado. Quando ele cansava e abaixava os braços, o inimigo avançava. Foi aí que Arão e Hur seguraram os braços de Moisés até o fim e o povo venceu. Que lição incrível!
Às vezes, a vitória não vem da nossa força física, mas da fé, da intercessão e da unidade. Quem tem segurado seus braços quando você não consegue mais? O encontro no Sinai. Depois de tantas provas no deserto, o povo chega ao pé do Monte Sinai, e ali Deus se revela de uma forma jamais vista. O monte treme, relâmpagos cortam o céu, o som de trompetas ecoa, uma nuvem espessa cobre o cume, fumaça sobe como de uma fornalha. O povo fica apavorado. Era como se o céu tivesse descido à terra, um espetáculo sobrenatural que deixou todos em reverência. Moisés sobe sozinho para se encontrar com Deus. A aliança com Deus. No Sinai, Deus propôs uma aliança. Se obedecerem à minha voz, serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Deus não tinha libertado Israel só para eles se sentirem livres. Ele queria que fosse um povo santo, separado, vivendo em comunhão com Ele. A aplicação rápida. Às vezes, a gente pede para Deus nos livrar de algo, mas esquece que a libertação sempre vem acompanhada de um chamado para a transformação. Os 10 mandamentos. E então, acontece um dos momentos mais conhecidos da Bíblia. Deus entrega os 10 mandamentos. Não eram só regras, eram princípios que moldariam toda a sociedade. 1. Não ter outros deuses além de mim. 2. Não fazer imagens para adorar. 3. Não usar o nome de Deus em vão. 4. Guardar o sábado como dia de descanso. 5. Honrar pai e mãe. 6. Não matar. 7. Não adulterar. 8. Não roubar. 9. Não dar falso testemunho. 10. Não cobiçar nada que seja do próximo. Esses mandamentos eram como o manual da liberdade. Eles ensinavam não só como se relacionar com Deus, mas também como viver em paz uns com os outros. Até hoje, grande parte das leis que regem sociedades pelo mundo tem base nesses princípios. O impacto dos mandamentos. Imagina o povo ouvindo a voz de Deus ecoando no monte. Relâmpagos, trovões, fogo. Eles ficaram tão apavorados que disseram a Moisés: "Fala você com Deus e depois conta pra gente, porque se ouvirmos direto dele, vamos morrer." A presença de Deus é tão intensa que revela ao mesmo tempo a sua grandeza e a nossa fragilidade. Às vezes a gente pede para sentir a presença de Deus, mas quando ela vem de verdade, confronta, mexe, balança tudo dentro da gente. O coração do povo. Israel tinha acabado de ver o mar se abrir, tinha comida caindo do céu, água saindo da rocha, e agora escutava a voz de Deus. Ainda assim, em muitos momentos, continuava murmurando, testando, caindo em incredulidade. Isso mostra como o coração humano é inclinado a reclamar mesmo depois de tantos milagres. Não adianta só mudar de ambiente, sair de uma crise ou ter uma resposta de oração se dentro de nós ainda existe um Egito que insiste em falar mais alto. A mensagem do Sinai. Deus estava mostrando algo profundo. Ele não só liberta do Egito físico, ele também quer libertar o coração de todo apego, idolatria e escravidão interior. A liberdade que ele oferece é completa: corpo, alma e espírito. No Monte Sinai, Deus deixou claro: a verdadeira liberdade só faz sentido quando é vivida com princípios. Não basta sair da escravidão, é preciso aprender a viver como povo escolhido, com identidade, propósito e responsabilidade. Agora comenta aqui, qual desses mandamentos você acha mais desafiador de praticar nos dias de hoje? E claro, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque no próximo bloco vamos falar sobre a construção do tabernáculo e a presença de Deus no meio do povo, e você não pode perder. Bloco 5. O tabernáculo e a presença de Deus entre o povo. Você já parou para pensar como seria incrível ter Deus literalmente morando no meio da sua galera? Tipo, não só acreditar que ele existe, mas ter um lugar físico, visível, onde a presença dele se manifestasse de forma real. Pois é, no Êxodo, essa ideia saiu do papel.
Deus não queria só libertar o povo e dar leis, ele queria habitar no meio deles. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque o que vem agora é simplesmente a parte mais emocionante de como o Deus invisível decidiu viver bem no centro da vida do seu povo. O tabernáculo, a casa de Deus. Deus dá instruções detalhadas a Moisés sobre como construir o tabernáculo. Não era só uma tenda qualquer, era um espaço sagrado, cheio de simbolismos. Cada detalhe tinha propósito. A Arca da Aliança, o altar dos sacrifícios, lembrava que o perdão custava sangue. O candelabro iluminava constantemente, mostrando que Deus é luz. O incenso simbolizava orações subindo, e o véu separava o povo da presença direta, lembrando que santidade não é brincadeira. Era como se Deus estivesse dizendo: eu não sou distante, eu quero estar perto. No meio da caminhada de vocês, quero ser o centro de tudo. Quantas vezes a gente imagina Deus como alguém distante, mas aqui ele mostra que gosta mesmo de proximidade. A glória que desce. Quando o tabernáculo ficou pronto, algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem densa cobriu a tenda e a glória de Deus encheu o lugar de forma tão forte que nem Moisés conseguiu entrar. Imagina o povo olhando aquela nuvem descendo, sentindo que o Criador do universo estava ali, de verdade, bem no acampamento. Crianças apontando, adultos chorando. Todos percebendo, Deus não era só história. Ele era real, presente, palpável. Você já parou para pensar que a presença de Deus também pode descer na sua vida hoje de um jeito que mude completamente o ambiente? Hoje, a gente não tem mais tabernáculo físico, mas a mensagem é a mesma. Deus ainda quer estar no centro da nossa vida. A pergunta é: será que temos dado espaço para Ele ou será que nossa vida está cheia de outros altares? Se Deus quisesse montar a tenda dele hoje na sua vida, será que teria lugar? Ou estaria tudo ocupado com preocupações, correria e distrações? O bezerro de ouro. A queda no meio da caminhada. Mas, no meio dessa história linda, rola um episódio tenso. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as instruções, o povo se desespera com a demora e constrói um bezerro de ouro para adorar. É revoltante. Deus já tinha acabado de abrir o mar, dar pão do céu, falar no Sinai, e eles trocam tudo por uma estátua feita de brincos derretidos. Isso mostra a fragilidade humana. A gente se apega a coisas visíveis quando parece que Deus está demorando. Será que você também não tem criado bezerros de ouro na sua vida? Coisas que ocupam o lugar de Deus quando a resposta demora? Hoje o bezerro pode ser status, dinheiro, vício, celular, trabalho ou até relacionamentos. Tudo que rouba o lugar central de Deus é idolatria. A intercessão de Moisés. Quando Deus vê a idolatria, se ira e diz que vai destruir o povo. Mas Moisés intercede. Ele lembra na promessa, clama por misericórdia e pede que Deus não abandone sua herança. Essa cena é incrível porque mostra o poder da intercessão. Uma oração sincera foi capaz de mudar o destino de uma nação inteira. Nunca subestime a força da sua oração. Talvez seja justamente ela que vai impedir alguém de se perder ou vai abrir portas onde parecia não haver saída. Deus confirma a sua presença. Apesar do erro, Deus reafirma: eu mesmo irei com vocês. Moisés, firme, responde: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Essa frase é um dos maiores resumos de fé da Bíblia. Moisés sabia que não bastava ter terra, riqueza ou conquistas. Sem a presença de Deus, tudo seria vazio. E se a gente parasse de buscar só bênçãos e começasse a buscar a presença acima de tudo? Reflexão poderosa. O tabernáculo era só o início de um plano maior.
Mais tarde, o templo seria construído em Jerusalém. E depois, no Novo Testamento, a própria presença de Deus viria habitar dentro de nós pelo Espírito Santo. Ou seja, hoje nós somos o tabernáculo vivo. O Deus que enchia a tenda no deserto agora quer encher o nosso coração. E isso muda tudo. Você não carrega só memórias de fé, você carrega a própria presença. Êxodo nos mostra que Deus não é distante. Ele é aquele que desce, que habita, que escolhe morar no meio do seu povo. Ele não é só um Deus de domingo. Ele é Deus de segunda, terça, quarta. Ele é Deus do cotidiano, do quarto fechado, da correria e até das lágrimas escondidas. Agora comenta aqui, se Deus fosse montar uma tenda hoje no centro da sua vida, o que você acha que ele encontraria? E claro, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque no próximo bloco vem o fechamento dessa jornada e eu garanto que vai ser emocionante. Você já percebeu como algumas histórias da Bíblia parecem que ter sido escritas direto para a nossa vida? Pois é, Êxodo pode ter acontecido há milhares de anos, mas as lições que ele carrega são tão atuais que parecem falar com a gente no aqui e agora. Então já começa se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o like, porque esse fechamento vai trazer reflexões poderosas que podem mudar sua forma de enxergar a vida e até sua caminhada espiritual. Do Egito à liberdade. Êxodo começa com o povo escravizado, vivendo em dor e opressão. Deus ouve o clamor deles e envia Moisés como instrumento de libertação. Isso mostra que Deus nunca fica indiferente à dor. Ele escuta cada oração, cada lágrima, cada suspiro do coração. Talvez você ache que está preso em alguma escravidão da vida, seja dívida, ansiedade, vício ou até um relacionamento tóxico. Mas Êxodo nos lembra que Deus é especialista em quebrar correntes. O poder das pragas. As 10 pragas não foram só milagres de impacto, foram sinais de que nenhum poder humano ou espiritual pode se comparar a Deus. Quais são as pragas que têm tentado te paralisar hoje? Desemprego? Doença? Crise emocional? Assim como Deus venceu cada uma no Egito, Ele também pode te dar vitória sobre as que você enfrenta. O sangue que protege. Na Páscoa, o sangue do cordeiro nos batentes das portas foi sinal de proteção. Quem estava marcado pelo sangue foi poupado. Isso aponta direto para Jesus, o Cordeiro de Deus, que séculos depois derramaria seu sangue para nos dar vida. Quando a gente se coloca debaixo desse sangue, encontramos proteção, perdão e salvação. É como se Deus dissesse, eu cuido de quem está marcado por mim. O mar que se abre. A travessia do Mar Vermelho não é só sobre escapar do faraó. É sobre aprender que Deus abre caminhos onde não existe estrada. Qual é o Mar Vermelho que você está encarando agora? Uma dívida impossível de pagar? Uma porta que parece fechada? Lembre-se, se ele abriu antes, pode abrir de novo. O deserto que ensina. O povo queria chegar rápido à Terra Prometida, mas o deserto foi escola. Ali, aprenderam a depender de Deus todos os dias. Água da rocha, maná do céu, vitória em batalhas. Reflexão. Às vezes o deserto que você vive não é castigo, é treinamento. Deus não te leva pelo caminho mais curto porque quer fortalecer sua fé no processo. O Sinai e os princípios. No Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos. Não eram só regras, eram princípios eternos para viver em liberdade. Liberdade sem limites vira escravidão de novo. Já pensou nisso? Até hoje, esses mandamentos são a base de leis e valores no mundo inteiro. Eles mostram que não basta ser livre,
É preciso saber viver como povo de Deus. A presença que habita. O tabernáculo foi a prova de que Deus não é distante. Ele quis morar no meio do seu povo. E hoje, ele continua querendo estar no centro da nossa vida. O Espírito Santo é a presença de Deus que habita dentro de nós. Reflexão. Será que temos deixado espaço para ele? Ou estamos enchendo nossa vida de bezerros de ouro modernos, status, dinheiro, vaidade, celular, lições práticas de Êxodo? Deus ouve o clamor. Ele não ignora a dor. Se o povo no Egito foi ouvido, você também é. Sua oração nunca é em vão. Deus liberta. Nenhuma escravidão é definitiva quando ele decide agir. Talvez você se sinta preso hoje, mas Êxodo mostra que correntes podem cair de uma hora para outra. Deus guia, coluna de fogo, nuvem, presença constante. Ele sempre mostra o caminho, mesmo que tudo pareça escuro. Deus ensina. O deserto não foi perda de tempo, foi sala de aula. E muitas vezes, o que você chama de atraso, Deus chama de treinamento. Deus habita. Primeiro no tabernáculo, depois no templo, e hoje no nosso coração. Ou seja, você carrega a presença dele dentro de você. E olha que incrível. Quando Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, ele deixou uma verdade eterna. Não adianta conquistar o mundo se for sem Deus. Mas se ele estiver ao nosso lado, até o deserto se transforma em estrada de vitória. Se a presença de Deus não for com a gente, nada vale a pena. Mas se ele estiver conosco, até o impossível vira testemunho. Agora comenta aqui, qual lição de Êxodo mais marcou você? A libertação, a travessia, o deserto ou a presença de Deus? E, claro, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque juntos vamos continuar mergulhando em histórias bíblicas que transformam vidas.